A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Adultos. Já estamos na lição de número 8, que traz por título Missionários Fazedores de Tendas. Meu Deus, se prepare aí, viu? Pois aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda segunda-feira, às 9h05, este é nosso vídeo completo, vídeo-aula com dinâmica. Na mesma segunda-feira, só que às 14h05, este é nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 8, na segunda-feira estreou a lição de número 9, pois a lição de número 8 está em nosso canal desde a semana passada. Então, o que é que você faz? Entra no nosso canal, clica lá por gentileza em vídeos ou em playlist. Assim, você terá acesso a todos os nossos materiais. Só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição de número 8, dois adultos, que traz por título Missionários Fazedores de Tendas. Preste atenção, se você é professor, sempre recomendo, inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica despreocupado. No final dessa aula, vou fazer dinâmica com vocês, e essa mesma dinâmica você pode fazer com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada e também uma explicação por escrito desta aula, basta você acessar o nosso blog oficial. Coloca por gentileza aí no Google, Descomplicando a Teologia EBD, o nosso blog vai aparecer e você clica no menu Adultos. Lá você terá acesso à dinâmica digitada e também uma explicação por escrito desta aula, tá bom? Só peço o seguinte, deixa um comentário lá no blog, assim também você estará me ajudando, viu? Agora veja só, você também pode iniciar fazendo algumas perguntas no início da sua aula, com relação ao título. Mas eu tenho dito, você vai iniciar perguntando, mas não pode responder. Quando o professor faz a pergunta, quem tem que responder são seus alunos e não você, muito menos o outro professor que está do seu lado, viu? Vigie a terra. Então veja só, aqui você pode perguntar o seguinte, o que significa ser o missionário? Olha, quais são as características de um verdadeiro missionário? Pergunte também, o que o comentarista quis falar quando ele colocou o título Missionários Fazedores de Tendas? Pergunte também para a sua turma, será que todo missionário pode viver da obra ou deve viver da obra? Será que está certo, está errado o missionário viver da obra ou precisar trabalhar para realizar a obra do Senhor? Pergunte seus alunos, faça aquela discussão abençoada, viu? Agora outra coisa, dê espaço para a sua turma. Não adianta você que é professor, passar a aula toda falando. É necessário abrir, claro que com muita organização e sempre de olho ao tempo, tá bom? Agora vamos para o nosso texto áureo, onde está escrito: Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e os que estão comigo, estas mãos me serviram. Atos capítulo 20, versículo 34. Irmãos, nós vamos falar um pouquinho hoje acerca do apóstolo Paulo, principalmente com relação à obra missionária que ele realizou em Corinto, aonde não foi pesado a igreja. Pastor, não foi pesado a igreja? Isso significa o quê? Fica comigo até o final, tem vários pontos importantes aqui, viu? Agora vamos para a verdade prática. É possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. Entenda o seguinte, nós temos uma chamada de Deus, mas isso não significa que todo mundo que tem a chamada de Deus vai viver diretamente da obra. Tem pessoas que vão fazer a obra do Senhor, mas vão continuar com as suas profissões, exercendo assim a sua profissão. Vai realizar a obra do Senhor, mas no entanto vai sobreviver, vai viver com seu dinheiro, com seus próprios recursos.
Assim fez o apóstolo. Agora vamos para a nossa leitura diária, que é aquela leitura de segunda até sábado. Veja só, lá no meu Instagram, pega o endereço aí, PR Giovanni Santos e Descomplicando.teologia. Em nosso Instagram, nós estamos postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária de cada dia. É por isso que eu recomendo você estar nos seguindo lá, viu? E presta atenção, postamos também toda semana um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Já aproveita a oportunidade, nos segue também no nosso Instagram. Se você for ver, meus irmãos, aqui você tem o nosso canal, postamos videoaulas com dinâmica. Tem também o nosso blog, onde você vai ter acesso à dinâmica digitada e também explicação por escrito desta aula. E em nosso Instagram você terá acesso a cartazes, videochamada e despertador, totalmente gratuitos para que você possa fazer a obra de Deus, tá bom? Fique atento e já aproveita a oportunidade, nos segue nas outras redes sociais também. Agora a leitura diária de segunda-feira. Paulo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia, terça-feira. Os motivos de evangelização de Paulo eram sem interesses financeiros. Quarta-feira, missões, um movimento global para reconciliar o mundo com Deus. Quinta-feira, é necessário uma boa instrução aos fazedores de tendas. Sexta-feira, cada cristão deve experimentar a Jesus e anunciá-lo com todo o comprometimento. Sábado, vocacionados para servir a Cristo com o que somos e com o que temos. E no domingo é o título da lição, missionários fazedores de tendas. Meu Deus, te pergunto, será que você está sendo missionário fazedores de tendas? Deixa aqui nos comentários também, eu preciso saber da sua opinião, eu preciso da sua participação. Como é que eu vou saber se você está gostando, se não está gostando, se está concordando? Se tem algum comentário a mais para acrescentar? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários. Já aproveitando a oportunidade, vamos fazer agora a nossa leitura bíblica em classe, que está em Atos capítulo 18, do versículo 1 ao 5. Logo após isso, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 12. Recomendo fazer uma leitura coletiva com seus alunos. Vamos colocar nossa turma para ler a Bíblia Sagrada, porque é a palavra de Deus que liberta o homem de todo o pecado. Agora vamos para a nossa introdução, onde está escrito: é preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Só existe apenas um modelo de chamado missionário. Chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? A lição desta semana traz uma reflexão à luz da vida do apóstolo Paulo, como alguém que ao mesmo tempo exerce uma profissão e anuncia o evangelho de Cristo. De acordo com esse exemplo bíblico, vamos meditar a respeito dos fazedores de tendas. O que essa expressão quer dizer? E até que ponto a vida profissional e o chamado missionário podem e devem se encontrar para a glória de Deus. Ei, Jesus amado, viu? Preste atenção. Será que todos os missionários precisam ser sustentados pela igreja? Será que todo missionário precisa sair do seu trabalho ou não trabalhar para que possa exercer o seu chamado de acordo com a vontade do Senhor? Será que existe somente uma forma de missionário? O missionário de Deus é aquele que vive exclusivamente da obra? Ou o missionário de Deus é aquele que trabalha e ao mesmo tempo faz a obra do Senhor? Qual a sua opinião? O que você acha? Se você for ver, na lição de número 7, nós trabalhamos a temática que a igreja tem sua responsabilidade de cuidar, de zelar por completo dos missionários que estão realizando a obra do Senhor. Agora, a lição de número 8 vai abordar a temática os missionários fazedores de tendas. E aqueles que trabalham na obra do Senhor são missionários, mas, no entanto, continuam trabalhando para que não sejam pesados à igreja. E vamos ter, por exemplo, a vida do apóstolo Paulo. Por isso, se prepare, viu? Pois aqui o alimento é forte. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título: a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. No item 1, a profissão do apóstolo Paulo. Observe. O texto de nossa leitura bíblica em classe, Atos capítulo 18, versículo 1 ao versículo 5, a respeito do exemplo do apóstolo Paulo, traz um termo missológico de fazedor de tendas. A expressão é traduzida com mais precisão por trabalhadores em coro,
pois as tendas eram feitas com pelos ou couro de cabra. No Novo Testamento, há um casal que tinha a mesma profissão do apóstolo Paulo, Priscila e Áquila, devido a um edito do imperador romano, Cláudio, 49 d.C., Priscila e Áquila saíram de Roma e foram morar em Corinto. Assim, o apóstolo Paulo se encontrou com esse casal, passou a morar e a trabalhar com eles, dividindo o tempo entre fabricar tendas e anunciar as boas novas de salvação aos outros. Você pode ver isso em Atos capítulo 18, versículo 18 ao 19. Preste atenção. Vamos tomar como referência aqui a vida e o trabalho do apóstolo Paulo. Nós sabemos muito bem que o apóstolo Paulo é aquele ao qual teve encontro com Cristo Jesus quando estava indo perseguir a igreja. Então, ele perseguia a igreja, mas depois que teve encontro com Cristo, passou a ser perseguido por amor a Cristo. E preste atenção também, essa perseguição que o apóstolo Paulo passou não foi tão somente por causa de Roma, não. Os próprios judeus, os próprios cristãos perseguiam também o apóstolo Paulo. Muitos não acreditavam na sua conversão, que ele tinha aceitado a Cristo e estava liberto do pecado. Então, Paulo passou por perseguições pelo Império Romano, pelos judeus e também cristãos. É isso aí, irmãos. Fazer a obra do Senhor é luta, viu? Tem pessoas que não fazem nada na obra de Deus, mas quando ver você fazendo, começa a achar ruim, dá inveja, dá ciúme, só o sangue de Jesus. Mas, no entanto, nada fez com que Paulo parasse de realizar a obra de Deus. Da mesma forma, nada, nem ninguém vai parar você de realizar a obra do Senhor. Mas, no entanto, continua, vigia, ora, respeita a hierarquia da igreja, que é importante também para que as bênçãos do Senhor recaiam sobre a sua vida, tá bom? Então veja só, vamos estudar a história do apóstolo Paulo, o qual tinha uma profissão que era fazedor de tendas, ou seja, ele construía aquelas tendas existentes do povo de Israel, para que o povo pudesse estar morando, para que o povo pudesse ser atendido, já que não havia hotéis, não havia pousadas para todo mundo. Por isso, muitas pessoas, quando chegavam de viagem, precisavam estender suas tendas lá em Jerusalém. Daí a necessidade de construir muitas tendas em Jerusalém, em Israel, na território ali da Palestina, para que o povo pudesse ficar hospedado, já que não tinha pousada nem hotel para todo mundo. Deu para você entender? Da mesma forma, essas tendas também eram utilizadas para o exército romano, para que eles pudessem deslocar de um lugar para o outro, e onde quer que eles parassem, precisariam armar as tendas. Então, essas tendas produzidas pelo apóstolo Paulo poderiam ser vendidas para o Império Romano, também para os viajantes que iam de um lugar para o outro, principalmente também para o povo de Israel, porque você sabe, todo mundo, onde quer que estivesse um israelita, precisaria ir uma vez por ano à cidade de Jerusalém para fazer o sacrifício, e lá precisaria ficar em algum lugar. Por isso, muitas pessoas vendiam, comercializavam essas tendas, porque as pessoas chegavam, montavam suas tendas e tinham lugar para dormir, tá bom? Deu para você entender? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: como o apóstolo Paulo conjugava a vida profissional e ministerial. Preste atenção que é possível. Observe. A tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente os seus serviços espirituais, e cada rabino tinha que aprender uma profissão para se sustentar. Não por acaso, o apóstolo Paulo era fariseu e fora criado aos pés de Gamaliel, mas não se esqueceu da arte de fazer tendas, provavelmente uma profissão que aprendera na juventude. Embora tivesse direito de ser sustentado pelas igrejas que plantara, o apóstolo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia. Preste atenção, professor da Escola Bíblica Dominical. O apóstolo Paulo foi o grande ganhador de almas do Novo Testamento. Mas, no entanto, na maioria das vezes, sempre ele conciliava a obra missionária também com seu ofício, para que pudesse ganhar o dinheiro do pão, pudesse sustentar. Logo, onde o apóstolo Paulo chegava, sempre ficava trabalhando em construir tendas. Você sabe que essas tendas eram construídas de couro de cabra, tá bom? Então presta atenção. Paulo chegava em lugar, começava a ganhar almas para Cristo. Mas, no entanto, como é que ele vai se sustentar? Como é que ele vai se manter? Daí, ele fazia suas tendas, vendiam, para que não pudesse ser pesado a igreja que estava iniciando.
Presta atenção, Paulo não era pesado nem para as igrejas que já estavam constituídas, muito menos para as igrejas que estavam ainda em construção, mas ele sempre aproveitava a oportunidade. É isso aí, Paulo não perdia a oportunidade para pregar a palavra. Como o seu ofício é interessante. Por que o seu ofício é interessante, pastor? Porque ele poderia trabalhar em qualquer lugar. Ele acharia pessoas interessadas em adquirir as tendas. Por isso, ele conseguia trabalhar em qualquer lugar e assim também realizar a obra do Senhor. Mas preste atenção. Então, pastor, está errado o obreiro, o missionário, trabalhar da obra e viver da obra? Ele precisa também trabalhar. Calma com isso, tá bom? Nós estudamos na lição de número 7 que a igreja tem sua responsabilidade, sim, de manter os obreiros, de manter o missionário, sim, faz parte da vida cristã. Tanto Jesus falou isso, como o próprio apóstolo Paulo falou também, que o obreiro é digno do seu. Aquele que trabalha na obra é necessário que ele viva também, mas, no entanto, ele não quis ser pesado à igreja, para que a sua palavra pudesse ter autoridade sobre todo mundo. Para que você possa entender, para que ninguém falasse, é sustentado pela igreja, só pensa no dinheiro da igreja, quer ficar rico com o dinheiro da igreja, compra essa sandália com o dinheiro da igreja, tá comendo por causa do dinheiro da igreja. Porque tem crente, tem irmãos, meus irmãos, tem crente que só... Dando seguimento ainda ao nosso primeiro tópico, segundo item, destaca o seguinte parágrafo. Em um de seus muitos comentários bíblicos, o teólogo pentecostal Mike Pierman diz que o apóstolo Paulo adotava a firme resolução de não aceitar ofertas das pessoas que ele procurava ganhar para Cristo, pois seu objetivo era merecer a confiança do povo e comprovar que seus motivos de evangelização eram sem interesses financeiros. Outro sim, Priscila e Áquila, constituem um casal interessante. Eles mostram que um profissional, mesmo não sentindo o chamado de Deus para dedicar a vida toda à obra missionária, pode fazê-lo valiosamente por determinado período, em momentos específicos. Assim, eles poderiam pregar nas sinagogas ou em qualquer lugar onde alguém pudesse escutar sua mensagem. Dessa forma, por meio de suas habilidades profissionais, podiam se aproximar das pessoas de diferentes segmentos e serem seus próprios mantenedores. Irmãos, entendam o seguinte: a obra de Deus é feita com muita dedicação e compromisso. E a cada pessoa, Deus tem uma chamada, Deus trabalha de uma forma diferente. E você precisa respeitar a chamada de Deus na sua vida, mas também na vida do outro. O apóstolo Paulo se destaca aqui porque ele ganhava almas para Cristo, mas, no entanto, não estava interessado em dinheiro nenhum, recurso nenhum. O próprio chegou a dizer que não tinha a sua vida, a sua alma como preciosa, porque estava disposto a morrer pela causa de Cristo Jesus. Então, o grande foco, a grande preocupação do apóstolo Paulo era a realização da obra do Senhor, para que mais pessoas pudessem estar aceitando a Cristo. É por isso que ele não gostava e não era pesado à igreja. Ele preferia trabalhar fazendo tendas do que ficar sendo sustentado pela igreja. Por que isso, pastor? Porque tem pessoas que estão dentro das igrejas, mas ficam de olho no salário do pastor, no alimento do pastor, no carro do pastor, na sandália do pastor, na roupa da mulher do pastor, em tudo aquilo que é do missionário, que é do pastor. Tem crente que fica de olho. E com isso, esse pastor que ganha seu salário da igreja acaba sendo mal visto. Porque tem pessoas que acreditam que toda obra de Deus tem que ser feita de graça, que ninguém pode ou deve ganhar dinheiro da igreja. Está errado esse pensamento. Paulo não ensinou sobre isso não, muito pelo contrário. Paulo deixou claro que é digno é o obreiro do seu salário, que aquele que trabalha na obra deve viver da obra. E ele deixa claro também que a sua situação é porque ele, pessoalmente, decisão própria, era como Deus estava ali usando, Deus estava garantindo o mantimento. Ele, no entanto, não quis ser pesado à igreja, para que depois ninguém falasse mal dele. Porque sabe de uma coisa? Quando você passa a ganhar dinheiro da igreja, tem irmão que acha você ruim.
Tem irmão que acha você ruim. Tem irmãos, que param até de falar com você só porque agora você está recebendo algum recurso, está vivendo da obra. Tem pessoas também, irmãos, que amam viver da obra, viu? Olha, Deus vai falar também. Irmãos, converse com a sua turma. Não tem para onde fugir. Precisamos abordar todos os temas. Por exemplo, tem pessoas, irmãos, que querem porque querem viver da obra. Não foram chamados por Deus, não tem a obra missionária no seu coração, mas, no entanto, quer porque quer viver da obra, quer porque quer receber dinheiro da igreja. Irmãos, entenda o seguinte, esse não é o foco da obra de Deus. Ah, pastor, mas tem gente que recebe, é a chamada de Deus na vida dele. Mas nem todo mundo, presta atenção, nem todo mundo vai trabalhar na igreja e vai ser assalariado pela igreja. Nem todo mundo vai ser pastor e vai receber salário. Nem todo missionário vai ser missionário e vai ser mantido pela igreja. Cada caso é o seu caso. E você precisa aceitar a chamada de Deus e a vontade de Deus na sua vida. Então, nunca queira viver da obra se esse não é o seu chamado. Vigia, vai trabalhar, mas, no entanto, também presta atenção. Nós sabemos que tem pessoas ou tem lugares que é de suma importância que o obreiro, que o missionário viva da obra, para que possa se dedicar, para que possa dar mais tempo, atenção, e assim a obra cresça cada vez mais. Então, cada caso é o seu caso. Presta atenção, não é pecado viver da obra, mas também não está errado não viver da obra, mas fazer a obra do Senhor. Aqui, por exemplo, foi destacado esse casal, Priscila e Áquila, os quais trabalhavam também em fazer tendas e aos sábados estavam realizando a obra de Deus, pregando a palavra. Tem pessoas que fazem isso até hoje, ou seja, trabalham na vida secular, mas, no entanto, de acordo com aquele horário, aquele dia que ele não está trabalhando, ele sai para pregar, para evangelizar e assim por diante. Eu, por exemplo, não vivo da obra, não ganho nada da igreja e também, graças a Deus, não preciso, e eu dou glória a Deus por todo o trabalho que o Senhor tem me dado. Mas, no entanto, quando eu posso, sempre estou a serviço da minha igreja, pregando, ensinando, evangelizando, tomando conta de congregação, mesmo sem ganhar nada. Ou seja, eu trabalho durante o dia e à noite também, quando possível, e assim eu me mantenho tanto a mim quanto a minha família. Mas, no entanto, eu faço a obra do Senhor. Isso não quer dizer, presta atenção também, viu? Isso não quer dizer que eu sou melhor do que aquele que vive da obra, porque eu faço a obra de Deus e não ganho. Isso não quer dizer que eu sou melhor do que aquele que ganha. Por que isso? Porque eu estou fazendo a obra de Deus. Da mesma forma também, aquele que ganha salário da igreja não quer dizer que não está fazendo a obra de Deus, porque assim foi chamado Deus na vida dele. Tem pessoas que serão chamados para a obra do Senhor, mas, no entanto, vão precisar trabalhar. Amém? Tem pessoas que vão ser chamados por Deus para a obra, mas, no entanto, vão viver da obra. Eu te pergunto, qual você preferiria? Qual você gostaria de ser? Aquele que trabalha na vida secular e exerce também a obra missionária? Ou aquele que vive integralmente da igreja? O que você acha? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título: a ética financeira na atividade missionária de Paulo. Preste atenção para você não ficar em dúvida. O apóstolo Paulo considerava o costume judaico, incorporado ao cristianismo, de os ministros receberem ajuda econômica da parte daqueles para quem ministravam, como uma norma legítima e correta aos olhos de Deus. E até mesmo recomendava nas Escrituras, desde os tempos do Antigo Testamento, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 12. Inclusive, mais tarde, o apóstolo reconheceu que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra, privando-os do fruto que devia abundar à conta de quem dá voluntariamente. Filipenses capítulo 4, versículo 17. No entanto, Paulo geralmente não aceitava ofertas em dinheiro enviadas pelas igrejas cristãs e muito menos ainda as exigia, ainda que algumas ofertas voluntárias lhe tivessem sido enviadas pelos crentes de Filipos. Presta atenção, professor da Escola Bíblica Dominical. O apóstolo Paulo, Jesus Cristo, a Sagrada Escritura, nunca foi contra, nunca proibiu o obreiro receber salário, se manter pela obra do Senhor. Nós podemos ver isso desde o Antigo Testamento, quando uma tribo de Israel foi tirada para o serviço religioso.
para estar assim cuidando das questões religiosas do povo, que nós sabemos que é a tribo de Levi. Esta não teve direito à herança, mas, no entanto, sobreviviam, se mantinham pelos recursos das ofertas que assim era dado pelo povo de Israel. As outras tribos tiveram heranças, trabalhavam, se cuidavam, mas, no entanto, a tribo de Levi ficou na responsabilidade religiosa e, por isso, precisaria ser cuidada, zelada pelas outras tribos de Israel. Amém? Isso no Velho Testamento. E no Novo Testamento também, tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo vai deixar claro que o obreiro pode sim se manter na obra do Senhor. Mas, no entanto, deixo sempre claro, mas, no entanto, ele, Paulo, não quis ser pesado à igreja. E, posteriormente, ele vai até falar que não ensinou corretamente com relação a sustento, porque quem mantém a obra do Senhor é abençoado. Preste atenção a essa afirmação, viu? Paulo, ele deixou de ensinar isso com mais efetividade, sabe? Com mais força, com mais vezes, para que o povo pudesse aprender que ofertar na casa de Deus, manter a obra missionária, traz bênçãos sobre a sua vida. Entendeu esse ponto? Não quer dizer que Paulo ensinou errado, não, ou que tem algum erro na Bíblia. Só deixa claro que ele não enfatizou tanto, não pregava constantemente acerca da bênção que traz na vida das pessoas, aquele que oferta, aqueles que cuidam da obra do Senhor, aquele que investe em missões é abençoado por Deus. Você está entendendo o mistério? Você pode até não fazer missões, você pode até não pregar, mas, no entanto, se você contribui, se você ora, você é abençoado por Deus. Dê para você entender essa dúvida aqui com relação a Paulo, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, tá bom? Meu Deus do céu, é bênção pura sem mistura. Pergunta a você o seguinte, está gostando? Se inscreveu no canal? Ficou em dúvida? Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, tá bom? Aproveita a oportunidade e lhe faço um convite todo especial. Preste atenção, se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que quer dizer ser membro? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos adultos. Você duvida? Assim... Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição. Slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 9 8141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, explicações, resumos, dinâmica por escrito. São vários materiais que nós enviamos para quem é membro do canal. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com um valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. Se quiser também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações e assim receber o maior suporte do Brasil, porque aqui é bênção pura sem mistura. Venha ser membro. Agora vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título Missionários Fazedores de Tendas. No item 1, Fazedores de Tendas. Observe, fazer tendas não é uma ideia nova, é tão antiga quanto as escrituras, conforme estudamos em Atos capítulo 18. Assim, no contexto de missões, a expressão fazedores de tendas tem a ver com o discípulo de Jesus, chamado e comissionado pela igreja para usar dons, talentos e habilidades profissionais no campo missionário. São profissionais de negócios e missão que operam em regiões de grande antagonismo à mensagem cristã. Segundo os missiólogos, por muitos anos, o entendimento e a forma de fazer missões consistiam na prática de abandonar a vida secular, trabalhos profissionais, estudos, etc., para se dedicar integralmente à obra missionária. Hoje, o entendimento tornou-se mais amplo. Ou seja, é perfeitamente possível ser um profissional ou empreendedor e realizar a obra missionária, sem a necessidade de abandonar a carreira profissional.
Veja só, fazedores de tendas. Irmãos, preste atenção, por muito tempo, principalmente na igreja evangélica Assembleia de Deus, a pessoa para ser separado como pastor, missionário, precisaria abandonar tudo, deixar tudo aquilo que ele tem, trabalho, recursos. Um pastor me contou que ele teve que vender até o carro dele, porque pastor não poderia ter carro, porque era sinônimo de luxo, de riqueza. Então se desfez de tudo aquilo que ele tinha para a realização da sua chamada, para fazer a obra de Deus. Mas, no entanto, com o passar do tempo, percebeu-se que se aquele pastor, se aquele missionário, ele consegue se manter do seu próprio trabalho, e ainda consegue tempo e organização para pregar o evangelho, é muito mais produtivo, é muito melhor, tanto para a igreja local, que vai ter recursos para manter a obra de Deus, principalmente as pessoas carentes. Por exemplo, se o pastor da igreja, se o missionário consegue se manter do seu próprio trabalho, os recursos que for entrando já tem como destinar para aqueles irmãos que não têm condições, as viúvas, os órfãos e assim por diante. Então, preste atenção, a ideia e a concepção que o missionário precisaria não ter nada, ou seja, não ter riqueza, não ter patrimônio nenhum, precisaria abrir mão de tudo para fazer a obra do Senhor, mudou. E eu vou falar, viu? E mudou até demais em alguns lugares. Porque tem pastores, tem missionários que só o sangue de Jesus. Tem obreiros, tem pregadores que só o sangue de Jesus, tá bom? Fique atento, irmãos. Vamos saber separar. Tem obreiros bons em todos os lugares. E tem obreiros também ruins. Tem missionários bons, tem pastores bons e tem pastores ruins em todos os lugares também. Agora, por que quando nós falamos de dinheiro, só pensamos nas pessoas desonestas? Porque quando falamos em contribuição, em viver da obra, porque só pensamos nos mercenários e nos grandes homens de Deus que nós temos, de oração, de consagração, de visita, meu Deus, de obra missionária. E, no entanto, a gente não valoriza. Agora, o nosso segundo tópico e segundo item, que traz por título: a força missionária no mundo. Preste atenção como é que funciona. Missões se tornaram um movimento global que começa com a ação de Deus pela graça para reconciliar o mundo consigo mesmo. E Ele conta conosco para continuar com essa missão. Nesse sentido, a maior força missionária cristã no mundo é formada por profissionais, empreendedores e estudantes que se movem entre culturas para servir a Cristo através de suas vidas e trabalho. Vimos esse princípio bíblico em 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 20 ao 22, quando o apóstolo Paulo alcançou diferentes segmentos da sociedade, identificando-se com eles a fim de contextualizar o evangelho. Assim, a maioria dos grupos de povos não alcançados ou menos alcançados vivem em nações que são fechadas aos missionários tradicionais. Já profissionais e empreendedores cristãos são aceitos nesses mesmos países. Cristão, com diferentes habilidades, ofícios, negócios e profissões, tem acesso a lugares onde os tradicionais missionários plantados de igreja e evangelismo não têm. Presta atenção, os missionários tradicionais são aqueles que vivem diretamente da obra, foram designados, foram enviados por uma igreja, e esta igreja acaba mantendo a obra do Senhor, mantendo o missionário, e esse missionário não trabalha na vida secular, tão somente ele se dedica ao cuidado da obra do Senhor, tá bom? O comentarista está chamando missionários tradicionais, são enviados e vivem da obra. Mas, no entanto, com o passar do tempo, percebeu-se que esses missionários tradicionais, enviados pela igreja para fazer missões, quando chegavam nesses países, eram logo expulsos, porque não trabalhavam, não tinham profissões, não exerciam nenhum tipo de profissão. Ele, então, não poderia ficar nos países. Logo, acabava sendo expulso. Agora, quando era enviado um missionário, e esse missionário tinha uma profissão, e quando chegava no país, começava a trabalhar, executar sua profissão, se mantinha por muito mais tempo. E também fazia a obra do Senhor, pois estava na construção civil, lá ele trabalhava, e na oportunidade que tinha, após conhecer toda a turma e ganhar a confiança deles, começava também a pregar a palavra. Percebeu-se que esse tipo de missionário que é enviado para trabalhar nesses países que são proibidos pregar
acabam tendo muito mais aceitação. O evangelho cresce mais rápido e também esses missionários conseguem preservar a sua própria vida, porque dificilmente são expulsos, porque quem mantém eles são seus próprios trabalhos. Dê para você perceber a diferença, irmãos. Dê para você perceber que a nossa mente tem que abrir, a nossa concepção tem que abrir. Da mesma forma, aqui também no Brasil, precisa de muitos missionários assim, que trabalhem durante o dia na sua profissão. É advogado, é médico, é professor, é juiz. Ei, Jesus amado, já pensou? Um juiz como missionário é forte, né? Independente, irmãos, da sua profissão, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você sabe, precisa estar a serviço do reino de Deus, para que as portas do evangelho possam ser abertas em cada localidade. Pois a igreja tem uma missão, e a missão da igreja é pregar o evangelho nos 4 cantos dessa terra, até os confins da terra, até naquele lugar onde ninguém quer que seja pregado, você precisa pregar. Ah, pastor, mas ninguém quer ouvir, mas você precisa pregar em todos os lugares esse evangelho. E muitas das vezes, a forma que nós conseguimos é enviar missionários que tenham profissões, para que quando chegue lá, faça seu trabalho, viva do seu trabalho, mas também pregue a palavra de Deus. Agora vou te perguntar, o que você acha? Qual o melhor tipo de missionário? Aquele que vive totalmente da obra ou aquele que trabalha, mas no entanto faz a obra do Senhor? Qual você acha melhor? No final, se você me perguntar, vou deixar nos comentários a minha opinião, tá bom? Vou deixar nos comentários a minha opinião. Presta atenção, eu quero saber o seguinte, qual missionário você acha melhor? Aquele que é sustentado pela obra, ou aquele missionário que faz a obra do Senhor, mas, no entanto, é sustentado pelos seus próprios trabalhos, pela sua profissão, tá bom? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Meu Deus, é bênção pura sem mistura. Eu lhe falei, aqui o alimento é forte, viu? Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e terceiro item, que traz por título o preparo dos fazedores de tendas. Observe. Como os outros missionários, os fazedores de tendas devem se preparar plenamente para se tornarem os ministros transculturais mais eficientes que puderem. Aqui é muito oportuno a orientação do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, em que a boa instrução é necessária a todo bom obreiro da casa do mestre. Nesse aspecto, há um crescimento significativo de profissionais missionários ou fazedores de tendas, chamados para missões. São homens e mulheres treinados por instituições missionárias com experiências reconhecidas para que eles usem suas profissões no exterior, a fim de testemunhar de Cristo, principalmente em países fechados para o trabalho missionário tradicional. Veja só, quando nós falamos acerca de missionários, qualquer missionário para ser enviado precisa ser preparado. Tem que haver um planejamento, uma organização, tem que haver instruções com relação à cultura, à língua, o comportamento, os conhecimentos também teológicos. Por que estou falando isso? Porque tem pessoas que pensam, mas eu vou me sustentar pelo meu trabalho. Mas, no entanto, precisa receber orientações com relação à obra missionária. Porque do seu trabalho você entende, glória a Deus, amém. Mas, no entanto, para exercer a obra missionária, você precisa de capacitação, de entendimento de uma instituição, de uma igreja, de um grupo, de uma convenção, que trabalha especificamente com missões, para que você possa entender a linguagem do povo, a cultura do povo, para que quando você chegue nessa nova cultura, nesse novo país, nessa nova localidade, não possa haver um choque de realidade e acabar prejudicando a obra de Deus. Amém? Então, qualquer missionário, independente que seja mantido pela igreja ou que ele vá trabalhar por conta própria, precisa haver uma capacitação, uma orientação de como proceder, de como ganhar almas para Cristo, de como pregar o evangelho naquele lugar. Porque, irmãos, tem lugar que é proibido pregar. Eu vou sair pregando na rua, eu vou chegar lá, vou dizer, Jesus Cristo salva. Não vai conseguir nem fechar a boca. Quando fala, Jesus já está morrendo. Não pode ser assim. Tem que haver habilidade, tem que haver maturidade. E isso vem através da capacitação. Mas, pastor, quem capacita o homem não é Deus? Claro que sim. Mas, pastor, nós não somos usados pelo Espírito Santo? Claro que sim. Você vai entender a cultura. Você vai entender o povo. Agora, a mensagem é a mensagem de Cristo, de transformação, de libertação. Mas, no entanto, precisa ter sabedoria.
discernimento, saber aproveitar a oportunidade certa para pregar a palavra de Deus, assim como fazia o apóstolo Paulo, que chegou lá. Assim como fazia o apóstolo Paulo, que chegou em um lugar e estava lá uma estátua, uma imagem, dizendo ao Deus desconhecido. Paulo pega agora aquela imagem e diz: esse Deus desconhecido que está aqui, na verdade é o Deus criador dos céus e da terra. E é esse Deus desconhecido que está aqui que eu estou pregando. Então começou a pregar, ou seja, aproveitou a oportunidade e não feriu o conhecimento do povo. É isso que o missionário precisa ter: conhecimento, sabedoria, para fazer a obra do Senhor de acordo com cada povo, de acordo com cada nação. Porque tem a diferença, viu? Pregar o evangelho aqui no Brasil é uma coisa, na África é outra, principalmente com relação à cultura, o modo e a língua também. Já pergunto a você o seguinte: já está inscrito no canal? Deus te abençoe. Já é membro? Meu Deus, é bênção, irmãos. Agradeço a você que é inscrito no canal, você que é membro, você que comenta, você que deixa o seu like. Assim, você está me ajudando cada vez mais, viu? Que Deus te abençoe. Para o nosso terceiro tópico, somente lembrando, viu? Quem quiser baixar o nosso aplicativo, o aplicativo do nosso canal, vou deixar o link na descrição desse vídeo. É só clicar e baixar. Pastor, não estou conseguindo baixar o aplicativo, o que é que eu faço? No final dessa aula, vou deixar um vídeo explicando como baixar o aplicativo, tá bom? Na verdade, o segredo é o seguinte: você vai clicar no link, logo após isso, vai clicar também para instalar. Quando você apertar para instalar, você precisa apertar nos 3 pontinhos que fica aqui em cima e depois adicionar na tela principal. Fazendo assim, o aplicativo será baixado normalmente. Demora em torno de 40 segundos. Não é pesado na memória do seu celular, porque é feito totalmente de links. É bênção pura, sem mistura, o nosso aplicativo. Se eu fosse você, eu baixava agora. Vá na descrição desse vídeo, clica, instalar o aplicativo gratuito e é bênção, viu? Em nome de Jesus. Agora, sem demora, vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título: vocação, profissão e missões. No item 1, Deus é quem chama. Preste atenção. Muitas são as oportunidades para nos envolvermos com os trabalhos em nossas igrejas locais, grupos evangelísticos de grande impacto, organizações missionárias relevantes no contexto nacional e até em outros países. Todavia, é Deus quem coloca em nosso coração a disposição ou a aptidão para executar um determinado ofício. Nesse caso, é Deus quem capacita, comissiona e habilita cada crente para uma determinada missão no mundo. É Ele quem gera em nós o envolvimento com as causas específicas que nos levarão a trabalhar em atividades que fazem sentido, inclusive na realização pessoal. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 ao 19. Irmãos, entenda o seguinte: qualquer área da igreja, qualquer ofício da igreja, independente qual seja o lugar, a posição, tudo isso nós dependemos de Deus. A chamada vem de Deus. Nem todo mundo foi chamado para ser missionário transcultural. Nem todo mundo foi chamado para ser missionário tradicional ou trabalhar e viver da obra. Nada disso. Cada pessoa tem a chamada de Deus e você precisa estar atento à voz do Senhor, pois assim Deus estará direcionando qual a sua chamada, qual o seu ofício, em que você pode ser útil na casa de Deus. Agora, tem pessoas que acabam entrando em área que não é sua. Quer cantar, mas não foi chamado para cantar. Quer pregar, mas foi chamado para tocar. E assim por diante. Então, precisamos identificar cada vez mais a nossa chamada e entender que a verdadeira chamada na vida do homem vem de Deus. É isso aí. É Deus que vai colocar no seu coração o desejo de executar a obra dele. É Ele também que vai nos dar a capacitação. Claro que estudar, tomar curso, formação é algo que nos cabe, mas, no entanto, a autoridade, a unção, o direcionamento, a capacitação vem do próprio Deus, porque Ele separa, Ele escolhe e Ele capacita os seus missionários, capacita os seus obreiros. Ah, pastor, eu tenho vontade. Ah, pastor, eu não tenho preparo. Porque talvez até o momento você ainda não foi designado pelo próprio Deus, ainda não falou contigo, não direcionou o teu coração para a sua chamada. Por isso, fica orando. Fica buscando, esperando o chamado de Deus vir até a sua vida. Ah, pastor, eu vou cruzar os braços? Não, vai fazer a obra, evangelizando, ganhando almas, pregando, orando, visitando. Isso é a missão de todo crente.
Todo crente precisa realizar isso, tá entendendo? Agora, tem pessoas que têm chamado específico para pregar em outros lugares, em outros países, ser missionários na casa de Deus. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título, Exercendo a Vocação. Preste atenção. Quando respondemos de forma prática a esse chamado, exercendo a nossa vocação, é que encontramos nosso propósito de vida. A vocação é a missão única para a qual cada um de nós foi preparado, a fim de prestarmos serviço ao nosso Criador. É a razão pela qual cada um de nós fomos efetivamente criados por Deus. Ele mesmo que nos dá condições para realizarmos tais tarefas por meio de nossos dons e virtudes, tornando-os parte integrante de seus planos para a honra e glória. Não por acaso, o apóstolo Paulo foi grande homem de fé, obediente e comprometido com o chamado que teve para a salvação e para anunciar a boa notícia aos outros povos. Ele compreendeu que a mensagem e a vida de Jesus era para ser experimentado por cada cristão, igualmente anunciadas aos outros com todo o comprometimento. Assim, o apóstolo Paulo exercia sua vocação, anunciando sobre Jesus e testemunhando o evangelho por onde Deus o enviara. Irmãos, entenda o seguinte, vocação, olha, aquilo que você tem habilidade, aquilo que você sabe fazer, aquilo que você tem conhecimento para fazer. E é Deus que vai gerando em nós essa vocação, essa habilidade, esse chamado diferenciado para realizar a obra do Senhor. É por isso que o Espírito é o mesmo, mas existe vários ministérios. É isso aí, existe cada chamada, cada pessoa tem uma vocação, cada pessoa tem a sua habilidade e um não é melhor do que o outro. Um não é mais importante do que o outro. Cada qual tem seu papel, tem sua função e precisa exercer essa vocação de acordo com a vontade do Senhor. Precisa exercer essa vocação de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a sua própria vontade, o seu bem-querer. Você não pode fazer aquilo que você quer. Você deve fazer e direcionar o trabalho de acordo com a vontade de Deus. É Deus quem chama, é Deus quem vocaciona, é Deus que separa, é Deus que capacita. Logo, qualquer dificuldade, você precisa conversar com Deus. É isso aí, qualquer dificuldade, qualquer luta, qualquer batalha, precisa ser apresentada a Deus para que Deus possa entrar com providência. Daí a necessidade de ter uma vida espiritual com Deus. Daí a necessidade de ter comunhão com Deus. Porque muitas das vezes, nas nossas lutas, nas nossas batalhas, vamos precisar com Deus. E se você for colocado por Deus, se você está no lugar que Deus quer que você esteja, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, Ele vai te sustentar. Mas isso só pode acontecer se você estiver dentro do projeto de Deus. Agora, se você tem uma chamada para ir para Nínive, e no entanto, você opta para ir para Jope, tenha certeza que as ondas vão se levar. Tenha certeza que as ondas vão se levantar. O mar vai ficar revolto. Tenha certeza que vai ser jogado no fundo do mar. Tem um peixe sempre preparado. Preste atenção. Sempre tem um grande peixe preparado para pegar aqueles que estão fugindo da obra do Senhor. Deus sempre tem um grande peixe para pegar todos os missionários que estão fugindo da sua chamada, da sua vocação. Você está preparado para cair na boca do peixe? Deixa aqui nos comentários, viu? Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico e terceiro item, que traz por título: Minha profissão, meu campo missionário é forte, viu? Veja só, somos todos vocacionados para servir a Cristo com o que somos e com o que temos, sendo o objetivo principal da vida glorificar o nome de Deus Pai dentro e fora da igreja. Tudo que temos vem de Deus e deve ser usado para a sua glória. Por isso, podemos exercer uma atividade missionária em nossa área profissional. A verdade é que a sua profissão pode ser uma grande porta aberta para a causa do Evangelho, seja por meio de um negócio próprio, ou seja, servindo em outras corporações. Portanto, no campo missionário há lugar para todos, quer os missionários tradicionais, que vivem integralmente para plantar igrejas, quer os profissionais que conjugam suas habilidades com obra missionária. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23. Irmãos, na verdade entenda o seguinte: nós sabemos que o grande missionário do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo, correto?
Eu sei que você já sabia disso, mas, no entanto, a obra de Deus missionária foi realizada muitas das vezes com pessoas desconhecidas. Preste atenção, as pessoas aceitaram a Cristo. Aliás, as pessoas que estavam ali no dia de Pentecostes aceitaram cerca de 3.000 pessoas. E naquele dia diante foram embora para os seus países. Quando chegaram lá, começaram a pregar a palavra de Deus e muitas pessoas aceitaram a Cristo. Você está entendendo aqui o mistério? Irmãos, tem muitos missionários que ganham almas para Cristo e você sabe o nome deles, a identidade deles. Mas, no entanto, na grande maioria, nós não sabemos os verdadeiros ganhadores de alma. Aqueles que ganharam almas para Cristo, mas não foram consagrados, não foram separados, não receberam o nome de missionário, de pastor, de diácono, de presbítero. Ninguém sabe nem quem foi. Mas, no entanto, chegou no distrito, nos povoados, nas roças, nas fazendas, em outros países e pregaram a palavra de Cristo sem ninguém saber nem quem é. E muitas pessoas aceitaram a Cristo Jesus. O que é isso? A obra missionária sendo feita por pessoas comuns, mesmo sem consagração ou separação. E vou dizer, na verdade, essa é a grande maioria das pessoas. Paulo, por exemplo, pregava a palavra, várias pessoas aceitavam Jesus. Amém. E essas pessoas que estavam se convertendo a Cristo, quando chegava na sua casa, pregava a palavra, a família aceitava. Ô glória! Chegava na sua cidade, pregava a palavra e as pessoas aceitavam. Chegava em seus países, pregava a palavra e as pessoas aceitavam. Então, na verdade, a obra missionária sempre foi feita por pessoas desconhecidas. Desconhecidas por mim, desconhecida por você e pela igreja, não por Deus. Porque tudo aquilo que nós fazemos na obra do Senhor, Deus ele sabe, Deus está vendo, está tudo anotado e vai ter galardão para a nossa vida. Por isso, irmãos, faça a obra. Ah, pastor, eu não sou missionário. Ah, pastor, eu não sou consagrado. Eu não sou nada na igreja. Mas você é crente. O seu nome está escrito no livro da vida. Você foi chamado sim para pregar a palavra. Está escrito. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso cabe a mim e cabe a você. Então, a obra missionária foi feita, é feito e será feito por pessoas desconhecidas que no seu trabalho pregam a palavra de Deus. Ei, Jesus amado, que no seu comércio prega a palavra de Deus, que aquilo que ele tem, aquilo que ele possui está a serviço do reino de Deus. Te pergunto, você é essa pessoa? Você prega a palavra, você ensina a palavra no seu trabalho, no seu comércio, na sua faculdade, na sua escola, na sua família. Você tem pregado a palavra? Ah, pastor, eu tenho. Então tu és um missionário de Deus e tenha certeza, tem galardão no céu para a sua vida em nome de Jesus. Meu Deus do céu, é bem isso, irmãos, converse com a sua turma, irmão. Tem muitas pessoas aprendendo errado, ensinando errado, mas por isso que existe escola bíblica dominical, para que você que é professor possa ensinar correto. Agora vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: Deus está chamando cada vez mais profissionais para que leve a mensagem de salvação até os confins da terra, especialmente aos povos não alcançados. Entretanto, é preciso um alerta. Nem todos os que se sentem atraídos a fazer tendas estão qualificados para a tarefa. É necessário examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual. Daí a importância do trabalho da igreja local na descoberta de vocações, pois é onde o crescimento espiritual ocorre, mas plenamente no contexto de uma igreja saudável, acompanhado de um programa pessoal com o objetivo de levar a pessoa a desenvolver o conhecimento de Deus e das Escrituras. Uma vez que a base está firmada, podemos aprender habilidades ministeriais, especialmente como levar outros a Cristo e discipulá-los. Irmãos, entenda o seguinte: a obra de Deus é para todo mundo. Na casa de Deus tem chamada para todo mundo. Só não tem chamada para aqueles que querem ser crente de banco. Até porque quem tem o Espírito Santo de Deus não vai querer, não vai aceitar ser crente de banco. Ele vai para a rua pregar a palavra. Ele vai anunciar o evangelho nas suas redes sociais, nos seus status, na sua família, na sua rua. Ele vai pregar a palavra porque ele está cheio de Deus. E quem está cheio de Deus tem desejo, tem vontade de evangelizar e ganhar almas para Cristo. Agora preste atenção, nem todo mundo, preste atenção também, nem todo mundo tem a chamada para pregar em outros países.
Nem todo mundo tem a chamada para ser um missionário tradicional. Isso, quem vai escolher, quem vai separar é o próprio Deus. Ah, pastor, mas eu tenho vontade. Por que você tem vontade? A fama? Pensa em glória? Pensa em dinheiro? O que está levando você a querer fazer a obra missionária? Qual a sua intenção? É a chamada de Deus ou algum tipo de interesse? Por isso, entenda, nem todo mundo tem a chamada para ser missionário tradicional, transcultural. Vigia, espere o tempo de Deus. Se você tiver chamada, mais cedo ou mais tarde, as coisas vão estar proporcionando para que você possa realizar a obra do Senhor aonde Deus. Tem pessoas querendo ser missionários transculturais, mas não conseguem pregar nem na sua casa, nem na sua rua, nem na sua escola. E quer pregar em outro país? Vigia, crente, pelo amor de Deus. Pensando que obra missionária é brincadeira? Né? Não, é coisa séria. É alimento forte, viu? Meu Deus. Pergunta a você o seguinte: gostou dessa aula? Foi útil para você? Você aprendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Eu gosto de responder todos os comentários, viu? É só perguntar que eu respondo, viu? Mas já quero agradecer a você que é membro do canal, vocês têm me ajudado a continuar nesta obra. Mas já vou avisando, viu? Não terminou não, chegou o momento da nossa dinâmica e eu espero que essa dinâmica te ajude na aplicação dessa aula, tá bom? Vamos para a nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chegou o momento da nossa dinâmica da Revista dos Adultos. Já estamos na lição de número 8, que traz por título Missionários Fazedores de tendas. Meu Deus, se prepare aí, viu? Pois aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda segunda-feira, às 9h05, este é nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Adultos. Na mesma segunda-feira, só que às 14h05, esta é a nossa dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 8, na segunda-feira estreou a lição de número 9, pois a lição de número 8 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, estou gravando essa aula no dia 27 de outubro e você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ativa o sininho, venha fazer parte da nossa família. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 8 dos adultos, que traz por título Missionários Fazedores de Tendas. Preste atenção à temática da lição de número 8. Vamos estar abordando nesta lição acerca dos missionários que trabalham na obra do Senhor, mas sobrevivem com seu próprio trabalho. Ou seja, não são missionários que sobrevivem da própria obra. Em outras palavras, eles trabalham durante o dia e depois fazem a obra do Senhor. Dê para você entender? Fazedores de tenda por isso, assim como Paulo, trabalhava construindo tendas para sobreviver e também realizava a obra do Senhor. Ou seja, preste atenção, existem os missionários fazedores de tendas, como chamado aqui pelo comentarista da lição, onde são aqueles que trabalham na vida secular, mas também exercem o chamado de Deus. Amém? E existem também os missionários tradicionais, são aqueles que são enviados pela igreja e sobrevivem da própria igreja. Então, existem pessoas que foram chamados para a obra missionária, mas, no entanto, vão precisar trabalhar. Mas também existem outros missionários que são chamados para a obra de Deus e vão sobreviver da obra, tá bom? Então, existem pessoas que exercem somente a função de missionários. Já tem pessoas que trabalham e exercem também a obra missionária, tá bom? Essa vai ser a temática. Por exemplo, para essa atividade, você vai precisar levar passar de aula o seguinte: um pedacinho de papel, tá bom? Em branco, qualquer cor, tá ok? Qualquer cor e também canetas. Cada aluno vai precisar receber uma caneta e também um pedaço de papel.
Por quê? Preste atenção com a temática. Quando chegar na sua sala de aula, você já pode aplicar essa dinâmica, porque é fácil e prático, tá bom? Você vai informar o seguinte, olha, tem pessoas aqui que eu tenho certeza que tem várias habilidades, que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas eu sei que tem pessoas que não conseguem. E vamos estudar hoje exatamente isso. Tem pessoas que vão exercer o trabalho missionário e vão sobreviver da obra missionária. Mas tem pessoas também que serão chamados por Deus, mas vão precisar trabalhar para sobreviver. Amém? Amém. Logo após isso, antes que eu esqueça, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que quer dizer ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 9 8141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, explicações por escrito. Nós enviamos para os membros vários materiais. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com um valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. Se quiser também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo, assim se tornar membro do canal e ter direito ao maior suporte do Brasil da revista dos adultos. Por isso, venha ser membro. Agora preste atenção como realizar a dinâmica. Você vai pegar e vai distribuir para os seus alunos pedaço de papel juntamente com a caneta. Cada aluno vai precisar receber uma caneta e um pedaço de papel. Você vai informar o seguinte, olha, eu quero saber aqui quem consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Olha, se quiser pode até levar um brinde. Quem conseguir vai ganhar um brinde. Depende do seu tempo, da sua alegria. Tá bom? Dê para você entender. Então você vai informar o seguinte, olha, eu quero saber quem consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que vou dar para vocês a caneta e um pedacinho de papel. Distribui. Logo após isso, você informa o seguinte, olha, eu quero agora que vocês façam o seguinte, escreva aí qualquer versículo que você quiser. Eles vão escrever qualquer versículo que eles quiserem. Qualquer versículo, grande, um pedaço, escreve qualquer versículo que você conheça, tá bom? Deixa a turma escrever. Somente isso, eles vão estar escrevendo. Cada escreveu o quê? João, tu escreveu qual? Excelente. Maria, eita, que versículo bonito e forte, viu? Agora, faça o seguinte, vocês vão virar o lado do papel. Você deu um lado assim, escreveram aqui. Se você não quiser entregar outro papel, é só virar o lado. Serve também, tá bom? Você vai informar agora do outro lado do papel. Vocês vão fazer também a mesma coisa. Vão precisar escrever um outro versículo. Mas, no entanto, vão precisar também cantar. É isso aí. Vão precisar louvar a Deus. É isso aí. Vocês vão precisar escrever. Enquanto vocês estiverem escrevendo, vocês também vão precisar estar louvando a Deus com qualquer hino que você quiser. Agora tem que ser em voz alta. Não adianta, não, tem que ser em voz alta, não tem para onde fugir. E você dá o comando, olha, 1, 2, quando eu falar valeu, vocês começam a escrever o versículo e também está louvando. Eu vou passar perto de vocês para ver quem está cantando, quem não está cantando, viu? Vou ficar de olho. Aí você fala valeu. Quando falar valeu, faça de tudo para que seus alunos estejam cantando e escrevendo. Você já sabe o que vai acontecer, né? Nem todo mundo consegue fazer duas coisas ao mesmo momento. Você consegue, você que é professor, você consegue fazer duas coisas ao mesmo momento? Deixa aqui nos comentários, viu? Então deixa a turma participar. Cantando, vai cantar, Júnior, canta mais alto, Júnior. Tu não tá cantando não, Júnior. Maria, Dona Maria, escreve. Vai participando. Depois disso, você pede o seguinte, olha, quem conseguiu escrever e cantar ao mesmo tempo? Levanta a mão aí, por gentileza. Eu.
Quem não conseguiu? Ah, é muito difícil, não embolei tudo, escrevi tudo errado. Só o sangue de Jesus. Então, depois que cada aluno falar o que escreveu, qual foi a dificuldade que teve, você agora faz a aplicação. Que assim também acontece na obra missionária. Tem pessoas que conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo com relação à obra missionária. Em outra, tem pessoas que Deus chama para a obra missionária, mas, no entanto, vão continuar trabalhando, vão continuar fazendo tendas. Entendeu agora a conexão? Já tem pessoas também que Deus chama para a obra missionária e não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir exercer a sua profissão. Ou seja, vão depender sempre das doações da igreja, vão precisar do dinheiro da própria igreja para sobreviver. Mas, no entanto, Deus está na vida dos dois. Deus está naquele que sobrevive do seu próprio trabalho e Deus está também operando na vida daquele que depende da igreja. Você entendeu o mistério? Mas por que isso, pastor? Porque assim como tem pessoas que não conseguem realizar duas coisas ao mesmo momento, tem pessoas também que terão essa chamada na sua vida missionária. Será que é você? Meu Deus do céu, é bênção pura sem mistura. Vou deixar aqui uma dica, viu? Recomendo que o aluno não cante o mesmo hino que vai estar escrevendo, não, viu? Tem que ser um hino diferente daquele versículo, senão fica fácil, né? Entendeu aqui o mistério? O aluno vai estar cantando e escrevendo ao mesmo tempo. Será que vão conseguir? E você que é professor, você consegue? Meu Deus! Já quer saber o seguinte, gostou? Se inscreveu no canal? Deixou seu like? Fez seu comentário? Deus te abençoe cada vez mais, viu? Irmãos, sou grato a Deus pela sua vida. Você que se inscreve no canal, você que deixa seu like, você que é membro, que cada vez mais Deus esteja te abençoando e te usando poderosamente na obra do Senhor, viu? Por isso, a paz do Senhor e que Deus abençoe a todos. Bom, meus irmãos, tudo bem? Vou estar mostrando aqui agora como baixar o nosso aplicativo, tá bom? Você vai clicar no link, vai esperar um pouquinho, você vai clicar em instalar, depois vai aqui nos três tracinhos, tá bom? Que tá aqui, ó, nos três tracinhos, como está mandando, adicionar a tela principal, tá vendo? Adicionar a tela principal, adicionar, pronto. É só esperar aqui agora que vai estar acontecendo o processo. Daqui a pouco eu vou informar que foi baixado o aplicativo. Só aguardar. Você está vendo aí, ó? Verificando, só aguardar. Aí, ó. AP instalado. Tá vendo? E é só você botar abrir, ou você pode sair daqui e ele vai estar aqui. Tá vendo o aplicativo? Você clicou no aplicativo. Você terá acesso a várias informações, ó, o meu curso, os vídeos de adultos com a dinâmica, dos jovens com a dinâmica, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, o blog diretamente aqui, olha, o blog, clicou, ó o menu, tá vendo o menu? E aqui tem tudo, ó, aceitou, e aqui tem todo o material, tá vendo? Se você quiser o menu aqui, ó, clicou aqui, ó, de adultos, e assim sucessivamente, olha, aceitar tudo aqui, ó, todos os materiais, clicou, você vai ter acesso aos materiais, tá bom? Aqui você tem do nosso Instagram, cursos, tá nosso grupo de informações, ser membro, camisas, tudo isso. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos.